Você lembra da época em que herói não fazia piadinha a cada 5 minutos? Lembra de ficar acordado até tarde para ver aquele desenho sombrio na TV a cabo? Ou alugar aquela fita VHS que mudou a sua infância? Por quase 30 anos a gente esperou, a gente torceu, e a gente foi feito de palhaço com promessa furada. Mas acabou o clã. O inferno congelou. O filme proibido para menores, sangrento e brutal que o Todd McFarlane prometeu, finalmente é real. E o que eu vou te contar agora muda tudo o que a gente sabia sobre o retorno do Soldado do Inferno. A gente sabe que o inferno é esperar por conteúdo bom hoje em dia. Mas aqui no Geração Raiz, a gente traz a salvação todos os dias. Então faz um pacto com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo. Mostra pro YouTube que aqui tem público para conteúdo de macho, conteúdo de raiz. Dá essa moral pro canal crescer e bora continuar, porque a notícia é quente. Parece que o Todd McFarlane tancou o inferno e voltou tentando trazer a história do Al Simmons de volta para o cinema. Ao longo dos anos, nomes de peso como Jamie Foxx e Jeremy Renner tiveram o nome ventilado no projeto. Mas o negócio travou tantas vezes que parecia que o próprio Malebolgia estava puxando as cordinhas nos bastidores para zicar tudo. Mas agora, o McFarlane finalmente soltou uma bomba que elevou o hype a níveis estratosféricos, muito melhor do que qualquer boato furado dos últimos anos. Numa entrevista recente para o Comic Book, ele mandou a real. Tem um diretor praticamente fechado para entregar aquele retorno brutal e aterrorizante que a fanbase está esperando há décadas. Mas o cara é esperto, não vai sair soltando spoiler antes da hora. O McFarlane admitiu que, depois de fazer uns anúncios emocionados no passado que floparam, agora a estratégia é outra. Ele disse que bico calado até o roteiro estar blindado e ter um estúdio pagando a conta. Só aí eles vão soltar o pacote completo. Diretor, roteirista, cast, tudo de uma vez. Segundo ele, o contrato para esse diretor foi enviado na semana passada e, na visão dele, é um cineasta Tier S, A-list. Nas palavras do homem, o Spawn tá com o buff de sorte ativado, atraindo só talento de elite. Essa atualização vem quase um ano depois que o produtor Jason Blum confirmou que o primeiro draft do roteiro, intitulado King Spawn, estava pronto. Embora tenha o mesmo nome da HQ recente, não é a mesma história. Ainda assim, a Blumhouse continua bancando o projeto, o que é um alívio absurdo, porque o track record de terror dos caras é impecável. Se esse diretor misterioso assinar mesmo, a gente finalmente vai ver o Soldado do Inferno renascer com aquela pegada dark assinatura da Blumhouse. Vamos falar a verdade. O reboot do Spawn era o projeto mais zicado da história dos filmes de HQ. Anunciado lá no início dos anos 2000, ficou mais de uma década preso no Development Hell. Reescritas infinitas, bagunça criativa e anos de rádio silêncio. Mas com o título King Spawn e a Blumhouse no comando, o mesmo estúdio de The Purge, Insidious e o Telefone Preto, essa pode ser a versão que vinga. E o mais importante, galera, classificação R, Rated R. É isso aí, vai ser sangue, gore e violência do jeito que o Spawn merece. Nada de filme family friendly para vender brinquedo. O que faz esse reboot ser diferenciado é que não vai ser mais um filminho genérico, herói versus vilão, com a formulinha que a gente já tá cansado de ver. King Spawn tá mirando em algo muito mais pesado. Moralidade cinza, crise de identidade e até um toque de horror cósmico Lovecraftiano. Se eles acertarem a mão, vai ser um novo paradigma, mais sombrio, maduro e emocionalmente crudo que o público Nutella tá acostumado. É a versão adulta que os fãs pedem desde os anos 90. O roteiro tá pronto e o McFarlane diz que a decisão do diretor sai nos próximos 3 meses. Depois disso, produção direta. O plano é blindar o filme contra os executivos engravatados que adoram estragar obra boa para suavizar para o grande público. A Blumhouse está fechada com o McFarlane e ele já avisou.
O Rated R é inegociável. Com o sucesso absurdo de filmes como Deadpool e Coringa, ele sente que Hollywood finalmente caiu na real. Que filme de herói para adulto não só é possível, mas é mina de ouro. Se for verdade, o Spawn é o anti-herói perfeito para liderar essa nova onda sombria e realista de verdade. Agora é só soltar o inferno na tela. Lá nos anos 90, o Spawn chegou na cena indie, feito uma granada, abrindo um rombo no monopólio chato da Marvel e DC. Ele era brutal, edgy e totalmente antissistema. McFarlane sempre foi claro. Spawn nunca foi herói de capa colorida para salvar gatinho na árvore. A visão dele é fazer algo mítico, aterrorizante, tipo o xenomorfo de Alien ou o tubarão de Jaws. Uma força da natureza, não um salvador. E a ambição do cara é gigante. Ele sonha com um Spawnverso cinematográfico. King Spawn é só a pedra fundamental. Um mundo pingando escuridão e tensão sobrenatural. Pense no início do MCU, mas com uma pegada muito mais gritty e suja. Se der bom, abre as portas pro Spawn pistoleiro, Gunslinger, a She-Spawn e toda a galera distorcida do universo Spawn. Mas nada disso acontece se o primeiro filme flopar. E o McFarlane tá focado em não deixar isso acontecer. A Blumhouse entrou na jogada em 2017 e trouxe exatamente o que a franquia precisava. Know-how de terror e a manha de fazer filme barato com impacto visual gigante. Um dos primeiros roteiros, escrito pelo próprio Todd, era uma viagem total, super indie, focado só nos detetives Sam e Twitch. O Spawn nem era o protagonista, era tipo um vulto, um fantasma no fundo. Aquele draft se passava na Nova York dos anos 80, ignorando a origem totalmente. Alguns fãs acharam o conceito interessante, mas nunca saiu do papel. A ideia do Todd era manter o orçamento baixo, 10 a 20 milhas, para ter controle criativo total e evitar interferência de estúdio querendo lacrar ou mudar o tom. Jason Blum comprou essa visão. Um filme de HQ focado em atmosfera, não em CGI explosivo. Algo único. O roteiro passou por uma evolução longa e caótica. Em 2016, o Todd tinha um calhamaço de 183 páginas. Depois, trouxeram outros roteiristas para refinar, incluindo a galera que manja de drama e coisa pesada. Num ponto, a história ainda focava no Twitch, como um pai em luto, lidando com o sobrenatural, com o Spawn sendo uma lenda urbana. Não sabemos o quanto disso sobrou no roteiro atual, mas deve ter uns ecos dessa pegada de mistério. Sobre o elenco, Jamie Foxx estava no radar desde 2013 e Jeremy Renner ia ser o Twitch. Até o Michael J. White, o Spawn lendário de 97, disse que voltaria, mas só se o filme fosse adulto e sombrio de verdade. Ele criticou a abordagem PG-13 do passado e tá certíssimo. Spawn só funciona se for all-in na trevas. O problema é que o Spawn não tem o luxo de ser o Batman ou o Homem-Aranha. O público médio não conhece a tragédia do Al Simmons. Para a maioria, ele é só aquele boneco irado dos anos 90. Por isso, o reboot precisa respeitar a origem. Se pular direto para o King Spawn sem explicar a lore, o público norme vai ficar perdido. A mitologia do Spawn evoluiu muito, tá mais complexa, cheia de camadas. Jogar o espectador direto na cronologia atual, sem mostrar o começo, seria pedir para dar errado. O trabalho do McFarlane nos quadrinhos é foda porque tudo é conectado. Sem conhecer a traição, a morte e o pacto do Al Simmons, os capítulos novos perdem o peso. A saga King Spawn nas HQs, agosto de 2021, jogou o personagem numa escala bíblica, decidindo o trono do inferno. Pela primeira vez, ele não é o lobo solitário, é um líder, um Giga Shed na guerra sobrenatural. Dito isso, não é garantido que o filme vá adaptar essa saga direto. O título pode ser só branding para se afastar dos fracassos antigos. E na real, filmes de HQ hoje fazem isso. Pegam elementos que funcionam e criam algo novo. Às vezes fica genial,
Às vezes fica uma porcaria completa que desrespeita o material fonte. O ideal para o filme King Spawn é o equilíbrio. Pegar o tom moderno das HQs atuais, mas fundamentar tudo na origem do Al Simmons. Começa com o homem, mostra a traição, mostra a descida ao inferno, deixa a plateia sentir a dor dele. Só depois expande para a guerra céu versus inferno. É assim que se faz uma adaptação de respeito. King Spawn pode ser o projeto que quebra a maldição. Hollywood mudou. O público cansou de filme bobo e está sedento por histórias dark, violentas e bem escritas. O diferencial aqui é a busca do McFarlane pela autenticidade. Ele não quer fazer circo estilo Marvel. Ele quer que o Spawn seja um pesadelo vivo. Todd descreveu o Spawn mais como Freddy ou Jason do que como um super-herói. E com a Blumhouse garantindo a atmosfera e o Rated R confirmado, o McFarlane tá livre para meter o louco na violência e no terror psicológico. Não é história de herói salvando o dia. É sobre um homem quebrado, arrastado pelo inferno, com poder de um deus e uma maldição eterna. Se fizerem direito, esse filme vai ter uma vida longa que muito blockbuster de verão não tem. O futuro pode ser insano. Se esse filme vingar, o Spawn verso vem aí. Imaginem filmes derivados do Spawn Medieval, antologias de terror. As possibilidades são infinitas, mas tudo depende de King Spawn acertar o alvo. Se o McFarlane, a Blumhouse e esse diretor misterioso entregarem o que prometeram, o Spawn não vai apenas voltar. Ele vai liderar a revolução dos filmes de herói para adultos. E na moral, depois de décadas no limbo, já estava na hora. Então segue, curte, comenta e compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha. Segue, curte, comenta e compartilha. Geração Raiz, vamos com tudo, sem armadilha.